Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 12 de agosto, a gente vai comentar os dados diários e também os dados semanais de fluxo do nosso mercado e também o comportamento do gráfico do Ibovespa Futuro. Se a gente dá uma olhada aqui no gráfico do próprio site da Bolsa, a gente percebe que a gente completou essa semana a nona consecutiva de alta para o nosso mercado. Hoje a gente não teve variação para o nosso índice, a variação em pontuação aqui não chegou a dar o mínimo de percentual e o nosso índice que está trabalhando aí em 58.300 pontos está atingindo qual patamar, pessoal? O patamar alcançado na semana do dia 4 de maio do ano passado. A gente fez aí uma máxima em 58.500 naquela ocasião e a gente está bem próximo desse patamar, que se for superado, a gente parte para esse patamar aqui alcançado na primeira semana do mês de setembro de 2014, quando a gente fez uma máxima lá em 62.300 pontos. Voltando lá para o nosso fluxo, a gente consegue perceber que as corretoras estrangeiras que a gente acompanha atuaram fortemente na ponta compradora no nosso mercado à vista. Mais um dia de forte movimentação compradora por parte deles. Sabe onde, pessoal? No leilão de fechamento. A gente não resolveu divulgar e filmar, acelerar o vídeo, justamente para não deixar o nosso boletim mais longo, já que, como sexta-feira, a gente vai tratar de fluxo em base semanal. Só que no leilão de fechamento hoje, eles chegaram a comprar cerca de 350 milhões de reais no nosso mercado à vista. Vamos dar uma olhadinha aqui, que bolsas americanas também fecharam bem próximo aí da estabilidade, uma queda um pouco maior para o Dow Jones. Moeda americana, hoje com forte valorização no nosso mercado, 1,5%. Dólar comercial fechou cotado a semana a 3,18. Olhando lá os nossos contratos em base intradiária, a gente tem percebido hoje essa movimentação por parte do fluxo estrangeiro foi bem errática. Eles começaram até o dia comprador, o nosso mercado caiu e depois quando o nosso mercado recuperou a movimentação, inclusive ultrapassou essa cotação do fechamento do pregão de ontem, o que eles fizeram, pessoal? Eles inverteram a mão. A gente chegou até a comentar com as pessoas que a gente tem aqui de convívio que poderia ser realmente uma pressão de venda e ocasionar essa evolução descendente dos preços. E realmente aconteceu. A gente saiu lá de 58.700 para 58.155, um pouco mais aí de 600 pontos de variação. Só que o que acontece? Depois que eles tiveram esse pico de venda ao meio-dia, eles diminuíram essa posição de venda e foram aumentando, depois deram até um recuo aqui entre 3 e 4 da tarde, mas no final do pregão eles ficaram praticamente no 0 a 0. A gente teve até aí uma evolução ascendente para a movimentação dos preços, só que na última hora a gente teve uma correção maior e a gente fechou aí praticamente com 410 pontos de desvalorização em relação ao fechamento do pregão de ontem. No caso do dólar, é aquela movimentação que a gente está conhecendo, o contrato U, eles estão muito compradores e hoje não foi diferente, só que hoje eles tiveram a favor o quê? Uma evolução ascendente na cotação da moeda americana. A gente teve uma forte valorização da moeda americana acompanhada pelo fluxo, isso gerou por parte deles uma projeção de lucro hoje de pouco mais de 4 milhões de reais, enquanto no Ibovespa Futuro eles ficaram praticamente no 0 a 0. Dando uma olhadinha aqui na base diária dos nossos contratos, essa movimentação do dólar que a gente comentou, a gente chegou aqui a marcar essa mínima que a gente conseguiu fazer no pregão de quarta-feira, 3.151, para justamente a gente saber esse patamar. Porque a gente saiu lá de 3.324 no final do mês de julho e a gente chegou aqui a ter essa queda expressiva no nosso mercado, né? A gente saiu do patamar de 3,32 para 3,15 e agora a gente está recuperando um pouco esse patamar e como eles estão muito compradores nesse contrato U, a gente ficou bem atento em relação a essa movimentação e a gente já chegou a comentar aqui com vocês, porque a gente vai ter um vencimento do nosso índice futuro no próximo dia 17, na quarta-feira, e vamos ver qual seria aí a movimentação por parte deles. E hoje, mais uma vez, um repique da moeda americana e eles atuando na ponta compradora já estão acumulando um pouco mais de 110 milhões de reais. Em relação ao preço médio, pessoal, lembra que a gente comentou, se eu não me engano, há 2 vídeos atrás, eles estavam com cerca de 93 pontos de projeção de prejuízo no contrato, agora eles estão com um pouco mais de 24 pontos de projeção de prejuízo. Eles estão com preço médio aí de 3.235. Então, eles estão aí com essa projeção bem mais reduzida, justamente por essa movimentação de alta na moeda americana no nosso mercado. No índice futuro, a gente tem só mais 2 dias de liquidez, porque na quarta a gente já tem o vencimento do contrato, a liquidez praticamente não existe, e eles estão aí com 1,4 bilhão de reais de ponta compradora no contrato. E no caso do contrato do Ibovespa Futuro, pessoal, eles estão com preço médio em 54.450 pontos. Eles estão ganhando aqui quase 4 mil pontos de projeção de lucro para esse contrato que vai se encerrar na quarta-feira. Nada mal, né? Então, vamos voltar lá e dar uma olhada nos nossos ativos. Olha, no nosso carro chefe de compras, o nosso giro pelo mercado, que a gente divulgou hoje antes de 1 hora, eles estavam
como ponta compradora as ações da Ambev, estavam com um pouco mais de 30 milhões de reais. O ativo se valorizava um pouco mais de 1% e terminou aí com 1,30 de valorização no pregão de hoje. Na ponta vendedora, eles estavam com as ações preferenciais de Vale, inclusive ficaram praticamente aí durante todo o pregão. Só que no leilão de fechamento, com esse movimento comprador que eles tiveram também, o que eles fizeram na ação preferencial? Eles zeraram toda a venda e terminaram com ponta compradora em cerca de 7 milhões de reais. Só não entrou aqui na nossa lista, porque a gente só pega aqui os 10 mais de ponta compradora por parte deles. Então, no caso de Vale 5, não chegou a aparecer, que seria a Vale preferencial, só que a Vale ordinária, eles continuaram a manter essa posição vendedora. A gente percebeu aí que no caso Vale hoje teve um dia de correção no nosso mercado. Bom, os ativos que eles atuaram na ponta compradora gerou uma variação média positiva de 1,05 e na ponta vendedora uma variação média negativa de 1,59. Isso eles conseguiram ganhar então dinheiro nas duas pontas do nosso mercado à vista. Se a gente somar essa movimentação aqui do mercado à vista e também do mercado futuro, a gente vai ter aí praticamente 10 milhões de reais de projeção de lucro por parte dessas corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. A gente sabe, para quem é novo no canal, que isso não é usual como operação somente de intradiária. A gente sabe que eles fazem operações mais longas, mas é a forma que a gente tem para poder mensurar qual que é o nível de pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. No mercado de opções, eles atuaram aí na ponta compradora em Petrobras e vendedora em Vale. No caso do nosso giro, a gente percebeu que eles já estavam nessa posição, só que no caso de Petrobras eles diminuíram essa posição de compra, principalmente aqui nesse ambiente de caos, e no caso de Vale eles aumentaram as puts na ponta vendedora no pregão de hoje. Em relação à projeção, eles perderam dinheiro no caso de Petrobras e ganharam dinheiro aí nas opções de Vale. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente consegue perceber aqui que das opções que eles compraram de Petrobras, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de 8,80. Nas opções que eles venderam, lucro de 6,43. Deu praticamente para matar pouco mais da metade do movimento, porque além do prejuízo ter sido maior nessa ponta compradora, o volume também foi maior. No caso de Vale, eles tiveram aí um prejuízo de 12,87 na ponta compradora, só que eles tiveram um lucro de 9,51 na ponta vendedora, porque o movimento na ponta vendedora foi quase que o dobro. Então isso deu para matar essa ponta de prejuízo que eles tiveram na ponta compradora de Vale no pregão de hoje. Dando uma olhadinha aqui nos nossos dados semanais, a gente consegue perceber que o Ibovespa hoje, fechando a semana, teve uma valorização de 1,11%. A gente retomou aquela valorização mais robusta no nosso mercado. Por que a gente comenta isso? Nas duas últimas semanas a gente tinha feito uma valorização de 0,5%. Inclusive na semana passada, pessoal, com o fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanhava. A gente chegou até a comentar aqui que o nosso índice estava com uma variação positiva, só que eles simplesmente estavam largando as ações no nosso mercado. E nessa semana o que eles fizeram? Eles retomaram, principalmente aqui no nosso mercado à vista, posições compradoras para os nossos ativos. No mercado futuro ficaram com saldo positivo, mas praticamente no 0 a 0. E no dólar comercial a gente teve uma semana de valorização, e no dólar futuro, como a gente está percebendo esse movimento de compra por parte deles, eles tiveram uma semana positiva de quase 50 milhões e, no caso aqui do dólar, uma variação de média de 0,5% aí nessa semana. Em relação aos ativos, pessoal, eles tiveram aí como carro-chefe de compra as ações de Ambev. Inclusive a gente tinha percebido que a Ambev, a gente tinha comentado com vocês no vídeo da sexta passada, que estava sofrendo a segunda semana de correção, que estava matando as duas anteriores, inclusive das últimas 4, era a segunda consecutiva, matando as duas anteriores de compras que eles tinham. Então estavam praticamente zerando toda aquela gordura de compra que eles estavam tendo no ativo. Nessa semana, pessoal, dá uma olhada, quase 300 milhões de reais de ponta compradora em Ambev, e o ativo realmente respondeu com uma valorização interessante aí no nosso mercado. Depois eles atuaram na ponta compradora como o segundo maior nível de compras em Itaú e Bradesco. Pessoal, vocês já viram a gente comentar? Ambev, Itaú e Bradesco? Se a gente somar esses três ativos aqui, dá quase 30% de peso do nosso índice. Por isso que a gente teve também uma variação interessante do nosso índice nesta semana. Se a gente somar essas três aqui, se a gente juntar com o Banco do Brasil, dá praticamente aí 30% do nosso índice Bovespa está aqui concentrada nesses quatro ativos que fazem parte aí do nosso índice. Na ponta vendedora, a gente está aí com a movimentação por parte deles em Petrobras preferencial, mais uma semana de ponta vendedora. A gente já tinha observado que eles estavam liderando o carro-chefe de vendas na semana,
na semana passada. Inclusive o ativo na semana passada caiu 1,7. Nessa semana o ativo se recuperou, só que a ponta vendedora na ação continua. Isso a gente achou interessante a gente continuar acompanhando. Qual que foi o alívio no caso de Petrobras, pessoal? Que a Petrobras ordinária, eles atuaram na ponta compradora, quase 50 milhões de reais. Inclusive, se a gente perceber aqui, teve uma valorização maior do que a ação preferencial. Então, quer dizer, esses investidores, que são as corretoras estrangeiras, dando preferência aí para as ações ordinárias de Petrobras. Inclusive, a gente já tinha comentado no vídeo de sexta passada que eles estavam com o movimento vendedor mais antigo em Petrobras 3 do que em Petrobras 4. No caso aqui, eles já estão começando a fazer essa recompra dos ativos da ação ordinária. Vamos comentar aqui de Vale também. Olha que interessante. No caso de Vale, a ação preferencial, eles entraram na ponta compradora. Lembra que a gente comentou que sempre estão atuando na ponta vendedora, depois compradora, vendedora, compradora, para poder realizar possíveis lucros. No caso aqui da Vale preferencial, a gente percebeu que ela teve uma desvalorização de 0,8 no nosso mercado, e a Vale ordinária, que eles atuaram na ponta vendedora, pessoal, olha esse nível de desvalorização aqui, quase 5%. É bem interessante a gente observar realmente a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Eles conseguiram nessa ponta compradora da Vale preferencial ter aí pelo menos uma possibilidade de segurar essa derrocada que teve das ações ordinárias, onde que eles atuaram mais fortemente na ponta vendedora. Bom, falando de Petrobras, Vale e bancos, no caso aqui, ó, Itaú, movimentação compradora, como a gente está percebendo, Bradesco também, movimentação compradora, e Banco do Brasil. E no caso de Ambev, é isso que a gente tinha comentado, eles retomaram, como eles tinham zerado todas as posições compradoras com o movimento da semana passada, eles nessa semana atuaram bem fortemente nessa ponta compradora de Ambev. Os ativos que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma variação média positiva de 1,55. Na ponta vendedora, uma variação média positiva também de 0,51. Ainda bem que essa variação foi menor. Além de tudo, pessoal, como eles tiveram um saldo positivo muito grande no nosso mercado, olha a projeção que eles tiveram aqui. Praticamente 16 milhões de reais, um pouco mais de 16 milhões de reais de projeção de lucro nos nossos ativos do mercado à vista durante essa semana. É sempre importante a gente observar qual que é a pressão de fluxo que esses investidores qualificados fazem nos nossos ativos. Essa é a nossa função do canal, e a função justamente para alertar as pessoas físicas que participam do nosso mercado o poder que esses grandes players têm em cima dos nossos ativos. Ok, pessoal? Quem gostou dessa nossa análise, quiser pedir uma análise específica de um determinado ativo, ou o formato do vídeo, ou algum implemento que queira colocar no nosso vídeo, pode deixar aí nos comentários, que a gente vai sempre olhar para poder responder o pessoal, para deixar o nosso vídeo cada vez mais completo. A gente acha que tem uma boa visão, que a gente consegue abordar vários mercados em relação ao fluxo, mas se vocês tiverem sugestões novas, serão sempre bem-vindas, para a gente sempre, cada vez, procurar melhorar o nosso trabalho em relação ao nosso público, que realmente é o investidor pessoa física que está querendo ter uma possibilidade de sucesso nesse mercado. Quem gostou do vídeo, pessoal, dê um joinha para melhorar o nosso ranking do canal, ou se você quiser também, você pode se inscrever no canal para justamente receber cada vídeo novo postado pelo canal. E a gente, verificando essa possibilidade de crescimento do canal, eu gostaria imensamente de agradecer as pessoas que estão tendo a confiança no nosso canal, porque realmente é um trabalho que é feito com muito carinho, no sentido de fazer com que os investidores, pessoas físicas, possam trabalhar do mesmo lado que os grandes players que atuam no nosso mercado. Ok? Um excelente final de semana a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!